Sabe aqueles videozinhos com gostinho de nostalgia, de saudade? Videozinho bom, né? Tô devendo um vídeo desse há muito tempo, porque hoje eu vou falar de um material que eu tenho comigo há muito tempo e que eu guardo com muito carinho aqui no meu coração, porque foi ele que abriu as portas para mim, para a maior parte das coisas que eu considero como meu interesse nerd, de jogos, de RPG e por aí vai. Hoje eu vou mostrar para vocês a minha. Só um pouquinho aqui que eu vou pegar, depois eu pego mais. Minha coleção antiga até, mas nem tanto. Ainda tem mais ali. Com esses livros jogos aqui. E eu vou contar um pouquinho sobre essa história e como é que eles me acompanham, como é que eu conheci, desde quando que eu conheço, enfim. Hoje nós vamos falar sobre os livros jogos, famosos livros jogos aí, anteriormente da editora Mark Saraiva, e agora, como esses aqui que eu mostrei, da editora Jambô. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o canal Fronteiratura, o seu canal de escrita criativa, de fantasia, RPG, board games, e hoje, como eu falei, contar um pouquinho da história desse material aqui que me acompanha. Esse aqui sim, tá? Esse aqui me acompanha há muito tempo. E esse material aqui, os livros jogos, né, que me trouxeram ao mundo aí do RPG, né, da fantasia mesmo em geral. E olha que para isso eu vou precisar, vamos lá, a gente vai retornar aí até o que? 1988, 89, o jovem Sérgio, bem novo, acho que eu devia ter aí por aí uns 10, 11 anos talvez. Eu estava no estacionamento do, quem conhece na zona norte do Rio, aí do Norte Shopping, um shopping que foi criado aí para ficar, porque quando ele foi criado era para que ele pudesse servir ao mercado, supermercado Carrefour, né, que estava chegando, era enorme. Então o shopping era pequenininho, era mais o estacionamento mesmo do Carrefour, e o Norte Shopping ali eram poucas lojas, uma galeria, 2 andares, mais pequena, era um shopping pequeno. Mas ele tinha, se eu não me engano o nome era Galeria Italiana, era uma lojinha, era uma banca de jornal, só que não era uma banca, né? E isso era muito incomum, inclusive, nesse ano, nessa época, aí, final da década de 80, no Rio. Se você quisesse comprar revistas, assim, quadrinhos, revistas de Veja, Manchete, notícias, jornal, você ia numa banca. Mas no estacionamento do Carrefour você tinha lá essa banca italiana, loja italiana, uma coisa assim. E quem é dessa época aí, de repente, pode colocar nos comentários aí me corrigindo, vai ser um prazer. Mas eu tenho essa lembrança com muito carinho e foi lá. Era uma loja mesmo, um espaço de uma loja, mas no estacionamento. E que vendia tudo, revista, vendia livro. E lá eu conheci, em dado momento, saindo das compras lá com meu pai e com a minha mãe, eu entrei nessa galeriazinha, essa lojinha, essa banca, né, essa loja banca italiana, e eu encontrei uns livrinhos verdinhos. Vou colocar aqui os dois que eu encontrei. Eles estão aqui na minha coleção, mas na versão nova, com capa diferente, mas o conteúdo é o mesmo, que saiu pela Jambô, mas na época saía pela editora Mark Saraiva, os famosos verdinhos, que é o que eu tenho aqui. Eu tenho ainda um da Mark Saraiva bem antigo, essa coleção Aventuras Fantásticas. Isso aqui é um volume que não é um livro-jogo, isso aqui é um romance baseado nesse mundo aí de livros-jogos que a Mark Saraiva publicou. Então eu vi esses dois aqui, que eu coloquei aqui em cima, Floresta da Destruição e O Feiticeiro da Montanha de Fogo. Esses dois livros, eu olhei a capa, eu fiquei maravilhado, eu falei, que isso, gente, pelo amor de Deus. E outra coisa que eu achei muito interessante, os dois livrinhos, eles eram vedados, eles tinham plástico, então você não conseguia folhear. Então você não sabia, né, o que tinha dentro ali, pegar e olhar, dar uma folheada, não. Mas estava lá escrito, aqui, nesse livro-jogo, você é o herói. Aquilo para mim foi um negócio. Hoje em dia pode parecer bobeira, né, mas naquela época, isso era um negócio totalmente novo. Eu estou falando de 1988, tá, gente? E no mesmo plástico dos livrinhos, dentro do livrinho, né, vinha esse plástico e vinham 2 dadinhos de 6 lados, pequenininho, comum. E fala, pô, peraí, mas para que serve isso? E quando você olhava atrás, você sabia que você ia criar uma ficha, onde você era o herói e tal.
Na hora eu falei com meu pai falou, ó, você pode levar um. E aí eu levei a Floresta da Destruição. Levei, cheguei em casa, abri, já comecei a ler as regras e foi um negócio assim, maravilhoso. Por quê? Porque você tinha lá uma fichinha acartonada e você de fato colocava lá, você tinha os dados lá do seu herói, você tem a habilidade, aí você tinha que jogar, se eu não me engano, um D6 e somar tanto. Para energia, você jogava 2d6 e somava tanto, e sorte. Eram 3 quesitos, né? Habilidade, energia e sorte. Aí tinha os equipamentos iniciais, moeda de ouro. Isso já era uma explosão de cabeça do garoto na época, porque não havia nada parecido com isso. Você pegava um livro e você lia. Não havia uma interação, não havia nada que se assemelhasse àquele tipo de coisa. E eu encontrei ali, naquela livrariazinha, naquela banca dentro do estacionamento de um supermercado. Não demorou muito, falei para meu pai para comprar o outro, eu comecei a catar e meu pai perguntou ao senhor lá que era da lojinha quando é que chegava mais, se chegaria, que o moço falou que ia trazer, enfim. Colecionei praticamente tudo que tinha, tudo que foi publicado, quase tudo na verdade. Era uma época mais complicada para você adquirir esses livros também, não tinha internet, você não sabia onde encontrar. Eu acabei comprando outros em outros lugares, mas enfim. Eu acho que eu consegui uns 20 livrinhos lá da Marquis Saraiva e para mim foi maravilhoso, porque eu conheci esses conceitos de goblin, de orc, troll, ogro, elfo, anão. Eu nunca tinha ouvido falar disso na minha vida. Então isso para mim foi uma abertura de um mundo fantástico, né? Aquilo abriu na minha cabeça as possibilidades, né, de conhecer esses mundos fantásticos, de jogar no livro ali aquelas aventuras que vinham. E o livro funciona dessa forma mesmo. Você pega ele, né, você vai pegar o livrinho e você começa a ter uma historinha inicial que vai te dar uma ambientação, vai te dar um prólogo ali do que está acontecendo, vai falar sobre o seu herói, o contexto mais ou menos do que está ocorrendo e você vai iniciar. E o mais legal, você que vai escolher. Então, você está numa rua, assim, assado, de uma vila, e essa rua está escura, e se você continuar por essa rua principal, você vai para a página 28. Vai para o número 28, não é página, era o número, né? Então, às vezes, em cada página você tem vários textinhos, né? Dá para ver aí? Então, é tudo baseado nessa premissa. Você tem as escolhas. Então você está no número 17 e dali vai ter 3 opções que vão te jogar vá para o número 34, vá para o número 298 ou vá para 116 se você fizer tal coisa. É isso. E aí, de repente, acontecia de ocorrer um conflito, você encontrava um personagem maligno, um monstro, qualquer coisa, e tinha jogadas de dados. Aí que era o maior barato, porque dá vontade de roubar, você morria, mas não, peraí, você se enganava, porque não tinha ninguém cuidando de você ali, ninguém estava tomando conta das regras a não ser você mesmo. E esse era o grande barato. Então você tem aqui, dentro da coleção, eu vou mostrar agora, diversas histórias, tudo dentro desse mundo de Titã, né? Então você tem um mundo, né, que ele abrange vários continentes, então você tem principalmente o continente da Alância, né, as terras de Alância, onde inclusive se passa aqui as guerras de Trolltuff, onde tem a cidade de Salamones, a cidade de Porto Blackson, ou Porto Areia Negra, que é a cidade dos ladrões, enfim. Eu guardo com muito carinho mesmo. Isso aqui foi tão manipulado, eu li isso aqui tantas vezes, não sei se vocês conseguem ver, chega a estar amarelado, né? Sofreu muito esse livro, assim como os originais da editora Marquis Saraiva. Então o que eu tenho aqui comigo hoje, e que eu vou mostrar, são esses livrinhos da Jambô, que, como eu falei, eles são republicações dos originais da Marquis Saraiva, os famosos verdinhos, amados verdinhos aí, que tenho certeza que fez a história também de muita gente aí que está me assistindo. Eu não tenho todos, eu já tive a oportunidade de comprar todos, mas eu comprei os que me interessavam, eu tenho acho que uns 29 aqui comigo, numa coleção de 30, 28 ou 29, e eu não vou me referir a outros que eu tenho também, de uma outra coleção que eu vou fazer um vídeo à parte, que é a coleção do Lobo Solitário, tá? E uma outra coleção, livros de magia, alguma coisa assim, que também é da Jambô, mas que é uma coleção à parte, tem uma outra premissa, tem uma outra pegada. Então isso aqui eu vou falar dos clássicos do
do selo, né, Fighting Fantasy, ou Aventuras Fantásticas, como foi traduzido aqui no Brasil lá no final da década de 80, que chegou aqui. Esse livro aqui, por exemplo, que é o primeiro livro da coleção, O Feiticeiro da Montanha de Fogo, é o mais clássico. Esses livros aqui você não subestima não, tá? Eles venderam muita coisa pelo mundo todo, aqui no Brasil inclusive bastante. Boa parte dos autores sempre vão encontrar Steve Jackson e Ian Livingstone. O Ian Livingstone, por exemplo, eu não sei se ele está vivo, mas ele uma vez deu uma entrevista falando que muito do sucesso dos livros-jogos, né, que fez muito sucesso lá fora, mas que muito, muito mesmo foi aqui no Brasil. Esse livro aqui no mundo todo, por exemplo, esse livrinho aqui, ele vendeu mais de 2 milhões de cópias em todo o mundo. Então assim, vendeu muito, mas vendeu muito mesmo, não é algo assim, é nichado, é algo que está lá escondido. Não, vendeu muito mesmo. Esse aqui é o número 1, O Feiticeiro da Montanha de Fogo. Ele é um dos clássicos, tá? Eu considero ele um dos clássicos, uma história fantástica. Você é um aventureiro que vai entrar, né, vai invadir aí os territórios de um feiticeiro chamado Zagor, e ele é realmente um labirinto, então você tem aquelas salas, é aquele clássico mesmo de RPG. Você vai entrando, incursionando ali nos domínios do feiticeiro, por dentro da montanha dele, e você vai lutando contra as criaturas, você entra em salas, e tem enigmas, e tem armadilhas. É um livro difícil, tá? É o primeiro volume e ele tem um nível de dificuldade até razoável, regular. Indico muito, se você quiser conhecer uma das melhores aventurazinhas aí dessa coleção da Jambô, da Fighting Fantasy, né? Aventuras Fantásticas. Prefiro falar Aventuras Fantásticas. Eu te indico você conhecer O Feiticeiro da Montanha de Fogo. É o primeiro livrinho, é uma boa porta de entrada, uma aventura muito legal, um grau de dificuldade bem razoável, é bem bacana. Aí a gente vai para o segundo, que é um dos clássicos também, né? Todos esses primeiros aí, eles são muito, mas muito legais. Esse aqui é só do Steve Jackson, é A Cidadela do Caos. Aqui você tem um aventureiro, é você, tá? E você vai incursionar, você vai invadir para tentar assassinar. Você está sendo pago por um rei para que você entre nessa Cidadela do Caos, que é a base de um feiticeiro também maligno chamado Balthus Daire. É outro personagem clássico aí dentro das histórias de Alance, e essa é a premissa. E você vai invadir a cidadela dele, você vai invadir a base, né, desse feiticeiro maligno. Tem um dos inícios desses livrinhos mais fantásticos, que é você tentando enganar as sentinelas aí da Cidadela do Caos para tentar entrar lá. Você tem umas criaturas também muito poderosas, um grau de dificuldade aqui é mediano também, é muito parecido com o anterior, O Feiticeiro da Montanha de Fogo, mas é um excelente livrinho também, clássico e uma excelente porta de entrada. Esse aqui é o número 2. E aí a gente vai, esse aqui é o número 3. Eu não gosto muito, eu vou colocar aqui em cima a imagenzinha, ó, vocês estão vendo? Essa aqui é a imagem original desse livro aqui da Mark Saraiva. Então, eu não gosto muito dessa ilustração. Eu acho que essa aqui é fantástica, mas eu entendo a Jambô, as publicações novas, elas teriam que vir com novas tratativas aí sobre as ilustrações antigas, teria que ver questões de direitos, né? Então seria um pouquinho difícil. Então eles preferiram fazer ilustrações novas, mas a parte interna, as ilustrações são antigas mesmo, são as ilustrações originais. Então não entendo a questão dos direitos, mas dentro é o mesmo volumezinho da original da Mark Saraiva, mas a capa, né, todo esse tratamento foi bem feito pela Jambô. Eu só não gosto muito da página muito branca, né, mas isso é questão de leitor mesmo, que lê muito, né? A página branca, ela atrapalha um pouquinho a visão, o olho fica cansado mais rápido, mas isso é só um detalhe, o livrinho é pequenininho. E aí você tem a Masmorra da Morte, é uma excelente aventura também. Você está numa espécie de uma competição, uma espécie de um Big Brother medieval, aí onde vários aventureiros vão entrar no labirinto. É uma competição mesmo, uma tratativa esportiva aí da coisa. E quem sair vivo recebe um prêmio, tá? Tô dando uma baita resumida aqui, não quero dar spoiler, mas é um dos clássicos também. Tem um nível também mediano aí de dificuldade, bem legal, acho que todos eles até mais ou menos, o número 5, 6, tem esse nível mediano aí de dificuldade.
Eu acho muito, muito legal a premissa, o motivo aqui dessa aventura. Então vale muito a pena. E aí a gente vem aqui para o número 4, né? Vocês percebem até a diferença. Vou pegar aqui o anterior, que é o número 3. Pela lombadinha aqui, ó. O número 4, que eu não tive do original, que saiu pela Mark Saraiva. Para ser sincero, nem sei se ele saiu pela Mark Saraiva, mas ele saiu aqui pela Jambô, a criatura selvagem. Você é um aventureiro que você se pega despertando como uma criatura, como já diz o título, selvagem. Você se desperta como um monstro, né? E tem toda uma aventura, é grande, tá? É grande, é bem grande mesmo esse livro. Ele é diferenciado perto dos demais, tem uns maiores também, mas ele é bem legal. Ele tem um grau de dificuldade um pouquinho mais elevado, ele tem umas decisões um pouquinho que eu considero até um pouquinho injustas em alguns momentos, porque ao invés de você estar sempre tratando ali, porque no livro-jogo você está sempre lidando com a sorte na maior parte do tempo. Não espera muito além disso, não. É muito divertido, mas é isso. Você vai jogar o dado, você vai ter os resultados ali e vai te dando o que você tem que fazer, fora as decisões, né, da sua própria cabeça, que não, você vai para a esquerda, vá para número tal, vai para a direita, aí sim. Mas ainda assim é sorte. Tem uma coisa ali que você consegue pegar uma pista, não, peraí, aqui está iluminado, então é melhor ir por aqui. E você, poxa, foi uma boa escolha. Mas boa parte das vezes é sorte mesmo. E aqui nesse livro tem um grau de dificuldade um pouquinho mais elevado, porque eu acho que tem umas decisões aqui que você toma, mas que chega nos becos sem saída que são meio injustos. Mas é uma crítica minha, não acho que esse aqui seja um clássico, não conheci, como eu falei, pela Mark Saraiva, comprei direto esse aqui pela Jambô, comprei até uma edição anterior da Jambô, mas depois eu fiz esse aqui porque eu achei que essa capinha aqui tá bem bacana, bem bonitinha. Eu queria, né, toda a coleção dentro do mesmo formatinho, né, um formatinho pequeno, ó, o tamanho da minha mão, tá vendo? Então ele bem legal, acho inclusive essa mobilidade aqui de levar os livrinhos é bem bacana, é bem atrativa. Então tá aqui, o número 4 é a criatura selvagem, e aí a gente chega num outro clássico, né, o número 5, a Cidade dos Ladrões, uma capinha clássica, ó, vou botar aqui, linda, eu adorava essa capa, tá? Essa aqui é muito feia, eu odeio essa capa. Em comparação, essa aqui é horrorosa, horrorosa, meu Deus do céu. Eu não gosto. Mas, como eu falei, o interior é maravilhoso, as ilustrações originais aí do tempo da Mark Saraiva. Excelente livrinho-jogo também, muito bacana como porta de entrada. Ah, lembrando, tá? Se você adquiriu um, você não precisa, eu tenho 3, eu preciso ter o 2, 1. Não, tá? São historinhas independentes, são livros-jogos que se autocompletam, você começa e termina dentro do mesmo livrinho. Tem exceções, por exemplo, a gente passou ali a Masmorra da Morte. Vai ter um livrinho posterior aqui que eu vou mostrar, que ele é uma consequência desse livro, mas não necessariamente você precisa ter jogado. Vai fazer menção, do vencedor, da masmorra e tal. Mas você pode comprar o posterior sem nem ter passado pela Masmorra da Morte, ali o número 3, tá bom? Então fica claro isso. Você pegou esse livrinho aqui para jogar, você inicia e termina ele sem a necessidade de conhecer ou ter conhecimento prévio de qualquer outro, tá bom? Então eles são autossuficientes. Aqui na Cidade dos Ladrões, a gente vai conhecer Porto Blacksun, né? Porto Areia Negra, e a gente vai conhecer a Cidade dos Ladrões. É uma cidade pecaminosa, uma cidade onde o vício é a regra, o vício é a lei. Então você tem ladrões, você tem prostitutas, você tem mercenários, você tem bandidos e foras da lei aí de toda espécie, e o próprio sistema de governo da cidade, é uma cidadela, né, é uma cidade-estado do Lorde Azur, né, que é o governante da cidade, ele é um mafioso também, ele é um criminoso também, então você não pode confiar em ninguém. É muito bacana a lição que o livro te dá com relação a isso. Você toma decisões morais que você normalmente vai ter, eu espero, e você, com essas decisões morais, você vai se arrepender aqui no livro, porque você precisa ter essa noção de que você está num local imoral, tá? É muito legal, isso aqui é muito divertido, vale muito a pena, e funciona sozinho, como eu falei. A gente aqui vai para o número 6, a Cripta do Feiticeiro. Esse livrinho aqui, eu não joguei pela Mark Saraiva, não conheci pela Mark Saraiva, conheci pela Jambô. Comecei a jogar e não terminei. Eu lembro que há muito tempo
Não sei por que também, parei. Não foi uma má impressão não, mas eu lembro que eu acho que eu estava meio desinteressado, tudo, peguei e larguei e deixei para lá. Mas pretendo, é muito legalzinho a premissa, né? Vem sempre uma sinopsezinha aqui atrás. Ela é bem atrativa, é bem legal. Achei o grau de dificuldade bem mediano também, mas não terminei. Ficou por isso mesmo. E eu deixei para lá, mas eu pretendo pegar de volta. Aí a gente tem aqui o número 7, a Mansão do Inferno. A gente tem aqui isso é muito legal também, aqui na coleção Aventuras Fantásticas, né, Fighting Fantasy, porque você tem diversos estilos. A maior parte deles você vai ter essa coisa clássica de fantasia medieval. A maior parte, tá? Gritante, assim, 80% dos livrinhos estão dentro dessa temática e dentro desse gênero. Mas você também tem outros. Por exemplo, aqui você tem uma coisa mais Lovecraftiana. Você tem uma coisa meio de terror, tá? Mas uma coisa meio horror cósmico, uma coisa bem interessante nesse sentido. Você gosta de Lovecraft? Gosta desse horror cósmico, desses seres aí além da nossa imaginação, muito acima, né, do que a sociedade humana consegue antever? É isso aqui, tá bom? É um bom livrinho-jogo para se você gosta desse tipo de tema, tá? É bem legal, eu terminei, acho que eu joguei umas 2 vezes para tentar, porque eu tentei fazer coisa diferente, me arrebentei nas duas, não consegui vencer, tem um grau de dificuldade até um pouquinho elevado, mas é muito divertido. Esse aqui é muito legal mesmo. Deixa eu pegar outro aqui, aí, agora chegamos no número 8, que não era número 8, tá? Essa numeração aqui é da Jambô, tá aqui, ó, na lombadinha embaixo vem uma numéricazinha, te ajuda, né, a manter. Quem gosta, eu gosto muito de lombada, então ajuda a manter organizadinho. A Floresta da Destruição, foi o primeiro livrinho que eu conheci. Vou deixar a capinha aqui, ó, novamente, da Floresta da Destruição, fantástico. Eu tenho um apego, embora as ilustrações dentro do livro não sejam as mais bonitas não, tá? Tem muitos dos livros que tem ilustrações de Russ Nicholson. Eu convido a quem quiser conhecer, vai aí no seu navegador, entra no Pinterest e dá uma olhadinha nas ilustrações de Russ Nicholson. Vou botar o nome aqui embaixo dele. São ilustrações fantásticas, o cara desenhava muito, ele é falecido já, tenho quase certeza, não estou querendo matar ele não, mas eu tenho quase certeza que ele já é falecido, e as ilustrações dele são assim, fazem parte de pelo menos uns 80, 70% desses livrinhos jogos também. E foi muito da responsabilidade dessas ilustrações por eu ter me apaixonado. Floresta da Destruição foi o primeiro livrinho que eu conheci, como eu falei, e as ilustrações não são dele, são feias. Mas foi aqui que eu conheci a dinâmica do joguinho, né, do livro-jogo. Foi aqui que eu conheci você sendo herói, jogando dado ali, tentando vencer. Eu acho que eu joguei isso aqui umas 40 vezes, 50 vezes na minha vida. E, novamente, a ilustração é muito feia da capa, não faz justiça ao apego, né, nostálgico que eu tenho com a ilustração original da capa, mas é muito, muito bom. Inclusive, eu acho que dei sorte, porque tem um grau de dificuldade até um pouquinho mais baixo, de médio a baixo, muito convidativo a você que quer conhecer. Pega a Floresta da Destruição, uma premissa muito bacana de você como um aventureiro que vai ajudar uns anões numa vila chamada Stonebridge. Você vai conhecer um dos magos mais clássicos aqui desse mundo de Alância, chamado Iastromo, e a sua torre. Muito legal, muito clássico, vale muito a pena. Fica a dica aí. O próximo são As Cavernas da Bruxa da Neve, número 9. Não conheci, também não sei, tá? Se saiu nos originais lá da Mark Saraiva lá atrás, no passado, mas é um tremendo livro-jogo, tá? Tem um grau de dificuldade elevado, ele funciona por si só, mas ele tem uma continuação, tá bom? Depois eu vou mostrar. E excelente jogo também, tá? Tem uma história bem densa, assim, você vai se aventurar nas terras aqui dessa bruxa, né? E é muito parecido até, embora obviamente não seja igual, mas a ideia é muito parecida com o Feiticeiro da Montanha de Fogo, tá? Então é tudo uma aventura de que você vai entrar, vai incursionar no local proibido, você vai entrar no local negado,
e tem que eliminar um vilão maior, e tem todos aqueles minions, né? Tem todos aqueles monstros secundários que você tem que enfrentar ou não, se você conseguir der sorte de passar por outra forma, né? Mas tem um grau de dificuldade até bacana aqui, tá? Não tem só a questão dos inimigos, não. Tem questão de armadilhas, escolhas de passagens que são melhores que as outras, enfim. Muito legal, vale muito a pena também. Desafio dos Campeões. Lembra que eu falei lá da Masmorra da Morte, lá atrás? Então a gente tem aqui essa parte, né, a segunda parte, que é o Desafio dos Campeões. A gente está tratando novamente daquela mesma ambientação, só que agora numa continuação. Obviamente, você não precisa ser, como eu falei, o mesmo aventureiro lá de trás. Mas você tem aqui, vai fazer menção ao vencedor lá, como se você tivesse vencido. Eu morri muito antes de vencer. E aqui você tem uma continuação muito legal, segura a peteca também. Tem um grau de dificuldade bem bacana. E é bem fininho, ó. Ele é bem fininhozinho, tá? Tem a lombadinha bem fininha, você vê. Mas é um bom livro, tá? Um bom livro, vale muito a pena também. Não indico como uma porta de entrada, porque você pode pegar Masmorra da Morte, que vai fazer esse papel melhor. De Ian Livingstone, Os Exércitos da Morte. Bom livro também, tá? Fininho. A maior parte deles tem mais ou menos isso aqui mesmo, vocês estão vendo. E o acabamento da Jambô, de repente, não está deixando, né, ver a ilustração direito aí, porque tem esse invernizado, né? Estou tentando fazer o melhor que eu posso aqui, tá? Mas você tem aqui Os Exércitos da Morte. É uma aventura num grau um pouquinho mais amplo, né, no sentido de história. As consequências aí das suas decisões, elas envolvem um campo um pouquinho maior aí em Alância. E vale a pena, bom livro também. Eu joguei uma vez só, não ganhei e deixei um pouquinho de lado. Né? Tem muita coisa aqui, como vocês veem, mas é um bom livro, uma boa história. E a maior parte mesmo desses livros, jogos, são bem competentes no que diz respeito ao enredo, à construção de cenário e de história em si, é bem legal. Agora esse aqui é demais, tá? Eu acho que de todas as continuações, essa aqui é a mais bacana. O Retorno à Montanha de Fogo, tá? Então a gente tem aqui, novamente, aquela ambientação do primeiro livro lá do Feiticeiro da Montanha de Fogo. A gente vai voltar aqui para os domínios de Zagor, o Feiticeiro. Não quero dar spoiler, tá? Mas a gente tem uma continuação redondinha, perfeita daquele primeiro volume. Esse aqui é o volume 12 e traz novamente aquela história lá do volume 1, primeiro volumezinho aqui da coleção Fighting Fantasy, da Jambô. História redondinha também, grau de dificuldade bem legal, não deixa a peteca cair também. E, pô, faz muita justiça ao seu antecessor, né? Continuação direta aí do Feiticeiro da Montanha de Fogo. Eu aqui tenho um outro, eu nunca joguei esse aqui. Tá aqui, é a Ilha do Rei Lagarto. Eu não sei porquê também. Tá aqui na minha coleção, mas eu não peguei para jogar. Eu acho que tem outros aqui, eu vou avisar. Então eu não posso fazer assim um julgamento, porque realmente eu não peguei para jogar esse aqui. Tá na minha coleção, comprei. Aquele vício que a gente tem, né? Pô, quero a minha coleção completa. Eu gostei, é medieval, é o gênero de fantasia que eu curto. E aí eu peguei, comprei, mas não joguei, tá? Fica a dica aí. Se alguém de repente tiver jogado, inclusive, quiser botar no comentário, poxa, vai ser muito bem-vindo. Encontro Marcado com o Medo. M-E-D-O, tá? Esse medo aqui, até tem uns pontinhos aqui, ó. Porque faz esse jogo aí de palavras. Isso aqui é muito legal. Falei lá da casa, né, do horror, que é meio Lovecraftiano. A gente aqui tem um gênero de super-heróis. Você vai criar um super-herói e vai lutar contra um super-vilão. Então aqui você tem uma ideia, você vai escolher o seu superpoder, você defende a cidade, você é um herói conhecido, uma coisa meio super-homem, tá? Dentro das devidas circunstâncias, mas você é um herói conhecido e tudo, e tá defendendo a cidade lá contra os planos maquiavélicos. E eu tenho outros vilõezinhos menores que surgem do nada e você tem que lutar contra eles. Muito legal, muito divertido. Tem um grau de dificuldade mediano também, mas vale muito a pena conhecer.
Se for pegar de outros gêneros, né, que não de fantasia medieval, como tem os que eu estou dando dica, esse aqui, de super-herói, escolha certa para você. Tem outros dois também que eu vou passar, mas esse aqui, escolha certa. Quer fugir dentro das coleções, da coleção de livros e jogos, da fantasia medieval? Pega Encontro Marcado com Medo, super-herói, muito divertido. Fica a dica aí. E agora o outro, né, que também foge muito do esquema de fantasia medieval, que é a nave espacial Traveler. Tá aí, né? Você gosta de Star Trek, gosta desses space opera, né, de uma nave que está em missão pelo espaço profundo, e fazendo contato com outras civilizações, e tem todos os desafios no cosmos. É isso aqui, tá? Você é um trekker, você gosta dessa premissa aí de Star Trek? A nave espacial Traveler é o que você procura. Muito legal que você aqui faz a sua ficha como o comandante, o capitão da nave, e ao mesmo tempo você tem a ficha da nave. Então tem uma coisa diferente já aqui na mecânica. É apaixonante porque você tem a tripulação, você vai ver quantos tripulantes você bota em cada função. É muito legal. Então você tem que jogar tanto com o comandante da nave, quanto em alguns momentos você tem umas batalhas espaciais envolvendo a própria Traveler, enfim. Muito legal. Então, ó, Encontro Marcado com Medo, tem essa coisa de herói, super-heróis, e a nave espacial Traveler, que é esse gênero aí de space opera e por aí vai. O Templo do Terror, tá aqui, do Ian Livingstone também. Esse daqui foi um dos livros-jogos que eu fiquei com muita... Foi um dos primeiros, talvez. Eu já conheci ele há muito tempo, né? Anteriormente pela Mark Saraiva. E quando eu adquiri, a capa, inclusive, é muito parecida, tá? Eu achei até essa aqui mais bonita do que a original, tá? Por incrível que pareça. E o Templo do Terror ele foi um dos livros-jogos que me deu mais raiva, porque ele tem um grau de dificuldade muito, muito elevado. Toda aquela coisa, né? Você tem que ter muita sorte ao jogar. Você de repente vai jogar tudo certinho, vai tomar decisões corretas, mas em dado momento vai surgir uma armadilha que vai disparar um dardo, e se você não tirar no dado lá o que tem que tirar, você morre. Então assim, é um livro meio cruel, tem um grau de dificuldade um pouquinho mais elevado, então acho que eu tenho um pouquinho da minha própria má impressão inicial que eu tive. A história é ótima, tá bom? Não estou falando nada da história do enredozinho, não. Mas a mecânica é um pouquinho dificultosa, tem um grau de dificuldade um pouquinho elevado, e tem um pouquinho do meu trauma aqui no meu julgamento. É um bom livro, mas eu tenho mágoa aí, guardo mágoa desse daqui. Ossos Sangrentos, você tem uma historinha de pirata, uma questão de vingança aí de um capitão de um navio pirata que virou um navio fantasma. Lembra lá da Maldição do Pérola Negra, né? Piratas do Caribe? Tem uma coisa mais ou menos aqui. Então, percebe a influência? Tem muita influência, né, nos livros-jogos. E esse pega um pouquinho dessa parte de piratas, ainda dentro da fantasia medieval, mas uma coisa mais capa-espada, uma coisa mais... Como é que era o termo? Buckler, né? Que são aqueles espadachins mesmo de histórias de capa-espada, de heróis, né? Como o Zorro, aquela coisa toda. Tem um pouco disso aqui, essa pegada. Vale a pena, é uma boa história. Joguei uma vez só, morri, mas é bem divertido, me entreteu. Me entreteu ou entreteve? Me entreteve? Me corrijam aí. E achei bem divertido, joguei uma vezinha só, mas está aqui na minha coleção, de qualquer forma, né? Esse aqui é uma pedradinha, das duas formas, né? É uma pedrada porque é um bom livro, e ele é grande, tá? O Uivo do Lobisomem. Da mesma forma que aquele da Fera, né? Selvagem, lá o número 4, se eu não me engano, aqui da coleção da Jambô, o Uivo do Lobisomem, ele vai te jogar. É uma história de terror também, uma premissa bem bacana, joguei algumas vezes, não venci nenhuma. Tem um grau de dificuldade até um pouquinho elevado também, mas ele não te, ao contrário do Templo do Terror, como eu falei, ele não te desestimula, ele, não te deixa chateado de você fechar o livro e não querer mais olhar para a cara dele. Isso aconteceu comigo no Templo do Terror, eu me recordo. Mas aqui não, aqui é um bom, tem um grau de dificuldade, como eu falei, um pouquinho alto, mas ele te compensa com uma boa história.
O herói é muito bacana, não quero dar spoiler. O que acontece aqui? É uma história de terror muito bem montada, vale muito a pena. Eu tenho 2 livros agora que eu não joguei, tá? O Porto do Perigo, número 22, e o Talismã da Morte. Ouvi falar muito bem, número 23. Ouvi falar muito bem do Talismã da Morte. E ainda não joguei mesmo, falta de tempo, é muita coisa, né? Para ler, vida, e, né? Eu trabalho, tenho família. Então, mas eu ainda não peguei para jogar esse daqui. Ouvi falar muito bem, tá no meu radar aqui dentro da minha coleção. Vou pegar ele qualquer hora e vou dar uma chancezinha para ele. E esse daqui, o Porto do Perigo, eu sinceramente eu desconheço. Bem legal também. A ilustração me chamou a atenção, mas eu confesso que eu comprei mais para completar mesmo minha coleção, pegando todos esses de fantasia medieval clássica, né? Então eu dei uma folheada também e achei interessante, achei que poderia cumprir aqui, então comprei, tá aqui na minha coleção, de repente qualquer hora eu jogo também, mas fica a dica aí, tá? Esse aqui eu não posso falar sobre, mas fica a dica. A Lenda de Zagor, a gente tem aqui no número 24, é isso mesmo, isso, 24, joguei, muito legal, muito bem montadinho, a gente vai revisitar uma história anterior também, e a Lenda de Zagor, né, desse feiticeiro, lembra lá da Montanha de Fogo? Então a gente vai conhecer esse personagem que é clássico, né? A gente vai ver novas facetas aí dessa história, a gente vai encontrar novos personagens, vai ter uma nova leitura desse vilão e uma nova pegada aí, uma nova ambientação. Muito legal, um grau de dificuldade médio a elevado, mas vale muito a pena também. Fica a dica, tá? Bom livro. Esses 2 aqui que eu vou mostrar também não joguei, estão aqui também para não para cumprir tabela, mas para completar a coleção, respectivamente o número 25 e 27. Se eu não me engano, 26 eu não comprei porque ele não era de fantasia medieval e eu não sei por que não me chamou a atenção, não comprei. Lembro de ter visto e não comprei. Então não estou com a coleção completa por causa disso. A Cripta do Vampiro, tá bom? Número 25 da coleção. E A Noite do Necromante. Por sinal, também ouvi falar muito bem. É até grossinho também, ó, a lombadinha é um pouquinho mais grossa. Esse aqui é o clássico, tá? Assim, de tamanho, a maior parte é assim. Esse aqui é um pouquinho maior. O Uivo do Lobisomem ainda consegue ser um pouquinho maior que esse. E ouvi falar bem da Noite do Necromante, também devo pegar a qualquer hora aí e dar uma chance, pegar e ler. Já chegando um pouquinho no final, esses 3 aqui são livros de obras mais novas. O primeiro aqui do Ian Livingstone, o segundo do Steve Jackson e o terceiro do Ian Livingstone. Nenhum dos 3 existia na época da Mark Saraiva. Boa parte aqui, alguns inclusive, eu acho que os que eu passei aqui do número 25, 23, 22, eles não existiam na época da Mark Saraiva. A Mark Saraiva ela só criou a época, ela só publicou aqui no Brasil um determinado número de livros-jogos, que também existiam até então lá fora, e outros são publicações mais recentes, inclusive, dos autores originais. Então aqui eu tenho o número 28, que é Assassinos de Alância. Bom livro-jogo. Mostra, inclusive, e eu quero fazer menção a isso, uma evolução mesmo na escrita, tá? do Ian Livingstone, que para mim, dos 2, ele era não é que fosse o mais fraco, mas eu acho o Steve Jackson um pouquinho melhor. Mas esse livro é muito bom e mostra realmente o quanto ele evoluiu, ele continua a escrever fantasia, fora os livros-jogos, é óbvio, ele tem muitos romances publicados, dentro inclusive do mundo de Alância, e ele está escrevendo muito bem. Então é quase uma mini novela aqui, tá? Você tem um bom herói e você tem uma boa história aqui de suspense, uma fantasia sombria até, tá? Então você tem uma premissa aqui de um envolvimento numa intriga, uma questão menos de entrar no local para saquear, né, matar, pilhar e destruir, e realmente você está mais envolvido numa intriga aqui, política, bem bacana, vale muito a pena. É a nova escrita aí do Ian Livingstone, e aqui a gente tem, inclusive, comemorando, ó, dá para ver aqui em cima o selinho, 40 anos, né, do selo Fighting Fantasy,
porra, 40 anos de Ian Livingstone, Steve Jackson, tem outros também, mas eles dois são, 95% dos livros são deles. E aí você tem Segredos de Salamones, uma cidade aí super famosa para quem está por dentro aí dos livros-jogos, né? Inclusive, nesse romance aqui que eu mostrei, As Guerras de Trolltuff, Salamones é a cidade principal que contrata aí o herói Shada Darkmane para dar conta aí de uma... Vou falar um pouquinho melhor. A luta aí entre dois grandes feiticeiros, né? Fazer esse jogo duplo para que a cidade não seja tão prejudicada. A premissa é fantástica. E aí você tem esse novo livrinho aqui que trata sobre Salamones. Não joguei ainda. Tá aqui, esse aqui eu quero muito jogar o quanto antes. E até já adiantando, esses livrinhos jogos aqui, é claro que para minha esposa eu falei que eu comprei para meus filhos. Comprei para meu filho mais novo, mas eu comprei para mim, fala para ela não. Mas sim, eu queria muito apresentar, eu estou começando a apresentar aos poucos. Meu filho mais novo, ele tem 11 anos, ele tem hoje a idade que eu tinha lá em 88, 89, quando eu conheci essa coleção. Então isso para mim é muito bacana, é muito prazeroso poder passar adiante, né, esse legado mesmo, esse gosto que ele tem, e eu acharia fantástico ficar sentado vendo ele jogar. Então eu hoje tenho mais prazer na ideia de que ele vá fazer isso do que eu pegar mesmo, e voltar a pegar esses livrinhos jogos e tudo. Como eu falei, tem uns aqui outros que eu vou pegar mesmo para passar o tempo, porque eu gosto, eu curto, mas muitos outros não vou revisitar ou quero nem conhecer, mas eu quero que ele conheça e que ele se divirta tanto quanto eu me diverti. E por fim, o último aqui na minha coleção é o número 30. Ele saiu até recentemente. Se já tiver o 31, vocês podem colocar aqui no comentário. Eu desconheço se a Jambô já publicou o 31. Desconheço mesmo, tá? E A Sombra de Gigantes. Eu não sei do que se trata. Eu li a sinopsezinha aqui muito rapidamente. Comprei não tem muito tempo, mas está aqui na coleção também. Quero dar uma chance também, principalmente para esses livrinhos mais novos aqui com selo de comemoração dos 40 anos da coleção Fighting Fantasy, né, aqui no Brasil. E só deixa eu perceberem o quanto eu tô ficando velho, né? O quanto eu tô velho. Mas é isso. E aí essa coleçãozinha aqui que eu tenho, completa, da Jambô. E mais esse livrinho aqui, né? As Guerras de Trolltuff. Olha isso aqui, gente. Porra, isso aqui, meu Deus do céu. Olha que ilustração linda. Eu já acabei com esse livro. Tanto que eu já manipulei ele. Ele tem cheiro de livro velho já. Mas eu conheço essa história aqui de cabo a rabo. Eu sou capaz de ficar, se eu pudesse fazer um vídeo aqui, de falar como ele começa e como ele termina, porque eu tenho isso tudo gravado aqui na minha mente. Então você tem uma história aqui de um aventureiro, né? Eu acho que eu já tenho um vídeo anterior meu que eu tratei um pouquinho sobre esse livro, chamado Shada Darkmane. Ele é um cara meio snob, é um dos meus melhores personagens aí da fantasia. Acho que foi isso. Um top 10 aí de personagens da fantasia, né, que eu tenho. E o Shada Darkmane, ele é um cara meio arrogante, sabe? Ele é contratado pelo rei de Salamones, aquela cidade que eu falei, para lidar aí com uma guerra que está ocorrendo entre dois grandes feiticeiros, Balthus Daire e Zahradamar. E as duas forças estão se degladiando e Salamones está no meio dessa guerra. Então o rei quer que Shada Darkmane não permita que a guerra chegue até Salamones. E aí você vai ter a história aí em Trolltuff, né, que é esse local aí em Alância. Pô, é fantástico. Eu acho que é impossível você encontrar esse livrinho aqui hoje, As Guerras de Trolltuff. Creio que em e-book, né, PDF, aí você pode encontrar, mas físico eu acho que hoje é impossível. Eu acho que não é o que eu não desejo que você consiga, não, mas acho que é muito difícil você conseguir esse volumezinho aí hoje. E é isso, gente. É isso. Esse foi uma amostra aí dessa coleção aí da Fighting Fantasy, né? Que antes era pela Mark Saraiva e agora sai pela Jambô. São livros-jogos, né? Que me apresentaram, que me trouxeram ao mundo do RPG. Eu lembro que 2 anos depois, em 91, eu fui conhecer, me foi apresentado, né? Tagmar, o primeiro sistema de RPG brasileiro e que foi o primeiro RPG que eu joguei, que eu conheci. Então eu tenho muito carinho, porque se eu não tivesse conhecido os livros-jogos, hoje eu não seria
um mestre de RPG com mais de 30 anos aí de jogo, de experiência. Não que eu jogue regularmente, mas tenho isso como um hábito, tenho isso como um gosto, como um hobby, e que me trouxe tantas alegrias, tantas amizades, felicidade. E hoje eu apresento aqui em casa ao meu filho mais novo, já apresentei a amigos, a quem sempre se interessou, passou a se interessar, eu já tive a oportunidade de apresentar também. E é um mundo fantástico, né? A gente tem as nossas vidas, mas a gente também tem a oportunidade de viver outras vidas em vida, né? Tantas e tantas vidas que a gente tem. Quando a gente lê um livro, a gente está conhecendo, a gente está vivendo ali pelos olhos daqueles personagens uma outra vida, um outro mundo. Né? E isso sempre me atraiu, isso sempre foi fantástico. E é por isso que eu gosto tanto desses meus hobbies, que envolvem a escrita, a fantasia dentro da leitura ou dos jogos, enfim. E eu convido você a fazer o mesmo, né? Conhecer os livrinhos aí da editora Jambô, não pela editora, mas saem pela editora Jambô, dessa coleção Aventuras Fantásticas. Se você tem um filho que você está querendo apresentar esses mundos fantásticos de aventura, que ele possa se montar um personagem e jogar lendo, sair do celular um pouquinho, sair do computador, sair da televisão, fica a dica. Esses livrinhos aqui são, eu acho que a porta de entrada perfeita aí para esses mundos fantásticos aí que vão deixar o seu filho, o seu neto, quem sabe, né, offline aí por mais tempo e ter a possibilidade de desenvolver mesmo, que está tão difícil hoje, né, pegar um livro físico e ler, né, de repente é uma oportunidade que você pode dar para a pessoa aí, para o seu filho, para o seu neto, seu irmão, seja lá quem for, e que você ama, né, que quer que tenha de repente um bom hobby, uma boa oportunidade aí de conhecer novos mundos, novas histórias. Tá joia? Então, eu tive muito prazer em fazer esse vídeo, apresentar isso aqui para vocês. Para mim foi um vídeo nostálgico, me traz muita saudade. Cada livrinho que eu passei, a maior parte deles aqui, me trouxe boas lembranças, me trouxe boas memórias de um tempo mais inocente, né? Um tempo sem tantas obrigações, mas sobretudo um tempo delicioso aí de jogos, de muita diversão, tá bom? Se você gostou do vídeo, peço a vocês que deixem um joinha. Pra gente aqui é muito importante no canal Fronteiratura, porque faz com que o nosso conteúdo seja melhor espalhado, né? Seja a plataforma entenda aí a relevância do nosso conteúdo e passe para mais pessoas com o mesmo gosto que nós temos. Se você gostou também ou não gostou, se você quer deixar alguma sugestão de pauta, se você quer falar sobre os livrinhos, qual foi a experiência que você teve aí com relação a alguns livrinhos? Você conhecia os verdinhos, né, da Mark Saraiva ou não? Se interessou aí pelos livros-jogos da Jambô? Deixa aí no comentário. Passa a sua experiência que você, porventura, aí já tenha tido na sua vida com relação aos livros-jogos. Vamos discutir, vamos conversar. Esse é o objetivo aqui do canal e a marca registrada. Nenhum comentário que vocês colocam fica sem resposta, tá bom? E se você gostou do vídeo, considere se inscrever, é muito importante, nosso canal está crescendo e faz com que o nosso conteúdo, né, quanto mais inscritos, a plataforma entende, como eu falei, que o nosso conteúdo é relevante, é bacana e seja aí multiplicado aí para mais pessoas dentro da plataforma, tá bom? Agradeço aqui que você esteja assistindo o vídeo, é muito importante ter cada um de vocês inscritos e não inscritos aqui no canal Fronteiratura e até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus.